Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E continuando os vídeos, né, tchê, a gente tá falando sobre o Espiritismo. Será que o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Então, buenas, tchê, sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é Gustavo e vamos dar continuidade então ao estudo bíblico. A gente está fazendo aqui o confronto doutrinário entre o livro de Allan Kardec, Obras Completas, segunda edição, obra de luxo, com a Bíblia Sagrada, as Antigas Escrituras. Tá ali, Bíblia Sagrada. Estamos fazendo um confronto doutrinário aqui, tchê, e a gente está vendo no decorrer dos vídeos que Allan Kardec, através dos espíritos, ele nega, né, tia? A gente já viu, aí não adianta querer remendar. Então, Allan Kardec, a gente já viu que ele nega a divindade da Bíblia, a doutrina da Trindade, que a gente já viu o que é a Trindade, a ressurreição corporal de Jesus Cristo, nosso Messias. O Espiritismo nega a nossa redenção por Jesus Cristo, né, tia? A nossa ressurreição, ele nega a nossa redenção. Ele nega também a existência do céu como um lugar de felicidade e de morada. Infelizmente, né, tio? Mas já viu aqui que ele nega. E ele nega também agora o inferno como um lugar de tormento eterno. Isso a gente vai ver agora, tá, tio? A gente vai falar então sobre o livro de Allan Kardec. Vou largar aqui, tio. Obras Completas, que diz o seguinte, então. Vamos começar então, tio. Vamos ver o que o livro de Allan Kardec nos diz no livro O que é o Espiritismo, página 297, de letra A.K. Diz o seguinte, então. De título, o Espiritismo nega a existência do diabo e dos demônios. Então, vamos lá, tia. Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real. É a personificação do mal, como nos tempos antigos Saturno personificava o tempo. Então, quem conhece a história de Saturno? Vamos ver quem é que conhece a história de Saturno. Deixa eu botar aqui. Se a gente lê na história dos romanos antigos, lá do Império Romano, Saturno era um antigo deus, o deus do tempo. Verdade? E na Grécia Antiga também, Saturno, o mesmo deus com outro nome de Cronos, também é o deus do tempo. Ambos, né, para Roma e para a Grécia, é o deus do tempo. Então, ele fala aqui, no seu livro, o que é o Espiritismo. Ele diz o seguinte, então, que Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, eu não sei quem são esses cristãos aí, que está junto com ele, tá? Diz, não é um ser real, é a personificação do mal. É uma figura, ele está dizendo no sentido figurado. É uma brincadeira. Como nos tempos antigos, Saturno personificava o tempo. Então ele colocou aqui como se fosse uma historinha antiga, que hoje não existe mais. Tá, continuando então, tia. No livro ainda, O Livro dos Espíritos, página 72 de número 171, ele diz o seguinte: há demônios
no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres eternamente voltados para o mal? Então aqui ele está dizendo no verbo com H no sentido de existir. No sentido de existir. Então existe demônios no sentido que se dá a essa palavra. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres eternamente voltados para o mal? Vamos lá, tio. Continuando então. No livro ainda, o Livro dos Espíritos, página 74 agora. Aí ele diz o seguinte: a propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica. Então ele trata aqui, de Satanás como uma personificação do mal, sob uma forma alegórica. Ele quer dizer assim, no sentido, voltando de novo à palavra, no sentido figurado, como se fosse um desenho animado, como se fosse uma historinha antiga. É a personificação do mal sob uma forma alegórica. Então, Tati, então a gente vai ver então agora a resposta bíblica. Agora sim, a gente vai fazer o confronto. Vamos ver o que as escrituras vai nos mostrar sobre a declaração espírita mostrada agora, Tati. Vamos lá então. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14, diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então tá aí, a declaração que a gente vê aí é de Isaías. O que, no caso, Satanás, o Deus viu o que estava no interior do coração de Satanás. Então ele disse: como caíste do céu. Até então, Deus permitia a entrada dele no céu, até aquele dito momento ali. Depois ele caiu. Deus não permitiu mais a subida dele no céu. Mas ele podia subir e descer, subir e descer. Agora já não pode mais. Isso está escrito também em Lucas. Então, como diz em Isaías ali, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração. Então, olha só, no coração dele já dizia: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, assim, dentro, se a gente analisar, eu vou falar também aqui sobre a maçonaria. Para a maçonaria e para as pessoas que acreditam no Satanás como Deus, eles acham que Satanás é um Deus de igual para igual, como Deus. Que no fim dos tempos, Satanás vai conseguir desbancar Deus do trono dele e ele vai se assentar no trono, através dessa palavra aqui. Só que o cristão verdadeiro sabe que não. Como foi dito agora aqui no vídeo passado, o Espiritismo nega também o inferno como lugar de tormento eterno. E Deus disse que o tormento eterno foi feito para o diabo e seus anjos. Então, no final dos tempos, quando findar aquilo ali, Satanás vai ser direcionado diretamente para o lago de fogo. Tati? Então, só para explicar mais essa para vocês aí.
Continuando agora, tia. Então, voltando, né, tia? Deus não criou um ser maligno, né? Mas um anjo de luz que se transviou. Isso está escrito agora também em Ezequiel. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 a 16. Aí diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então tá aí, tio. Quando Deus viu no coração dele que ele queria subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e se exaltar no trono do Criador, e ficar no monte da congregação, assentado nas extremidades do norte, ele diz que vai subir acima das mais altas nuvens e será semelhante ao Altíssimo. Tá aí, essa em que está escrito na passagem de Ezequiel é o que Deus viu que está no coração de Satanás. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade. Ponte, isso aí, ó, eu vou no final do vídeo, vou mostrar para vocês aqui, ó, sobre a hierarquia dos anjos. Eu não sei se para quem sabe vai rever, para quem não sabe vai aprender. Tá, continuando então, tia. Em Ezequiel. Agora o próximo é em João. A gente vai ver em João, capítulo 8, versículo 44. Então diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus disse que ele não permaneceu na verdade. E realmente, hoje ele anda aí ceifando vidas. Então tá aí, mais uma passagem bíblica que mostra que Satanás, ele existe sim, e que foi expulso dos céus pela iniquidade, quando Deus achou iniquidade em seu coração. Então, continuando então, tia. Então, trata-se de uma personalidade real, pois, capítulo, na letra A agora, é mencionado entre os seres espirituais, como está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, perante Deus, veio também Satanás entre eles. Então aqui, Satanás ele podia ainda subir aos céus. Ele tinha o livre acesso. E quando os anjos se apresentaram diante de Deus, veio também Satanás. Tá aí, vivinho, viu? Tá ali, ó. Mas os dias dele tá contados. Então, continuando agora. E na letra B, diz o seguinte: conversou com Jesus no monte, tentando-o. Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 10, diz o seguinte: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá aí então, tio.
o que procede a palavra da boca de Deus são as nossas escrituras aqui, ó, que serve para tudo, tá? Então tá aí, na letra B. Continuando, na letra C. Satanás é capaz de arquitetar os mais ardilosos planos para ludibriar os outros. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então tá aí, tchê. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus e não acreditam unicamente no Messias como único Salvador, esses aí estão à mercê do diabo. Por isso que morre muita gente hoje no mundo, por não acreditar no Messias. Nesse arraial de religiões aí, aonde agora a gente vê que o Espiritismo ele não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Além dele não ser o verdadeiro Evangelho, ele nega tudo aqui, ó, as Escrituras. Então, tá aí, tio. Ele deixa um alerta aqui para nós, ó, o Messias. Sede sóbrios e vigilantes. Sejam alertas e fiquem sempre em prontidão. O diabo, vosso adversário, anda sempre nos arrebaldes, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E agora, então, a letra D diz o seguinte: ele está condenado ao fogo eterno. Então, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, de título Satanás é solto e derrotado, diz o seguinte: o diabo, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então tá aí, tchê. Em Apocalipse ele está dizendo, através de João, que foi João quem escreveu Apocalipse, o diabo, o sedutor deles, o sedutor de quem? O sedutor daquelas pessoas que não acreditam no Messias como o único Salvador, e também não procuram ele de toda a... não procuram ele como deveriam procurar. Por exemplo, nessas montoeiras de religiões que tem aí, tem gente que diz assim, ó, lá no início do vídeo eu falei, eu vou lá em tal lugar lá porque fulano vai, eu vou lá porque eu me sinto bem, mas será que estão falando as verdadeiras escrituras lá? Aí que está o porém. Então aqui ele está dizendo, ó, o diabo, o sedutor deles, que é os feiticeiros, aqueles que fazem feitiçaria com sangue, macumba e etc., serão todos lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, né, Satanás, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, tá aí, tio. Tá aí, então, mais as passagens bíblicas, né, do que foi mostrado aqui. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês, que eu disse que eu ia mostrar, as hierarquias dos anjos. Para quem não conhece, eu vou dar só uma pincelada aqui, tá, tio? Então, eu botei assim, ó, existe uma hierarquia angelical. Então, por exemplo, os anjos têm os nomes, são anjos, arcanjos, na verdade começa de cima para baixo, são querubins, serafins, arcanjo e anjos. Tati. Agora, aí para a gurizada entender, funciona da seguinte forma: os anjos são como os milicos. Tem vários milicos, são vários anjos que sempre andam cuidando da gente, levando mensagem para o Criador através das orações, Tati. Aí tem um arcanjo, é como se fosse o cabo. Tá? Ele é um pouco mais forte que os anjos, o arcanjo. Os serafins, eles são como sargentos. Tá? Eles comandam o anjo, o arcanjo e os anjos.
E chega nos querubins, que são os oficiais, os tenentes. Esses querubins ficam ao lado do trono do Criador. Quando tem algumas passagens que falam assim, ó, que com duas asas eles cobrem o rosto, com duas asas eles cobrem os pés e com duas voam. Esses são os querubins. São os mais fortes que tem da hierarquia angelical. Tati. E agora, para as gurias que não entendem nada sobre quartel, eu coloquei da seguinte forma: os anjos são como os alunos, Tati, dentro de uma sala de aula. O arcanjo é o líder da classe. Sempre, pelo menos na minha época, né, tia? Na minha época tinha líder da classe. Aí os serafins, a professora, e os querubins, a diretora. A diretora que comanda em todo o colégio. E acima dos querubins, aí tem o Criador, tem o anjo. E da diretora, daí, aí vem o governo, né, tia? E vem ordens de lá. Tá, então tá aí, né, tia? Mais uma... para vocês entenderem o que foi dito lá em Ezequiel. Agora deixa eu voltar lá. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui, deixa eu ver, acho que tá aqui, ó. Isso, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 a 16, diz o seguinte, ó: tu eras querubim da guarda ungido. Então, por que Satanás ele é forte? Claro, perante os anjos, mas o Criador não. O Criador ele é muito mais forte. O Criador não tem uma... É só... Para o Criador é só o Messias e o Espírito Santo. Tá. Fora isso, tudo é criação de Deus. Então aqui, ó, para a gente entender lá, por isso que eu coloquei no final lá sobre a hierarquia dos anjos. Então, agora vocês entendem que o Satanás, ele também é forte, ele se transfigura como pessoa e como anjo de luz, apesar de ele ter perdido o seu brilho. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então tá aí, tia. O Satanás, que é na verdade um querubim, só que ele não é mais um anjo. Ele é um Satanás, o demônio, o ceifador de almas, e quis se opor, né, contra o Criador. E agora ele está com o juízo dele contado já. Os dias dele e dos seus outros anjos, os demônios, estão contados. Então, o Deus colocou ele para cuidar do jardim do Éden e adornou ele cheio de pedras preciosas e tudo mais. Porém, Deus viu no coração dele e ele quis se achar mais que Deus, sendo ainda o que? Criação de Deus. Bueno, tia, tá aí então mais um vídeo, espero que tenham entendido, espero que reflitam na palavra de Deus, que isso aqui ele deixou para nós. Se tiver fora disso aqui, ó, é anátema. E isso aqui, ó, ele vai, não só como ele está desbaratando o espiritismo, ele desbarata tudo que é tipo de seita, e vai ser mostrado aqui. Vai ser falado sobre testemunhas de Jeová, sobre o mormonismo, sobre Seixonoye, sobre o catolicismo romano, sobre a maçonaria e tudo mais, tia. Ó, sem isso aqui, ó, ninguém vai em nenhum lugar. Tá, tia? Então tá aí, tia. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Criador aí, tia. E até o próximo vídeo. Até mais, tia.